Bom dia, irmãs, irmãos. Graça e paz do Senhor. Obrigado, Valdemar, pelo louvor de hoje. Enquanto nós adorávamos juntos, eu senti que meu coração foi se endireitando. E, irmãos, quando nos colocamos diante do Senhor, em louvor e adoração, como o Senhor também já ali vai mostrando como estamos e aquilo onde nós precisamos corrigir. Por isso é uma bênção participar desse culto com os irmãos e poder experimentar Deus já falando para nós. Nós começamos uma série de mensagens esse mês que se chama De Geração em Geração. O pastor Edu, domingo passado, explicou que esse tema veio quando nós percebemos que em setembro nós comemoramos o Dia da Mocidade. Inclusive já está aí a comemoração oficial, né, Danilo? O pessoal está organizando. Mas nós percebemos que a igreja é feita de gerações diferentes, né? Não são só os jovens. Temos crianças, temos adultos, temos idosos. E por isso entendemos que é importante, durante esse mês, nós refletirmos pela palavra, como Deus se manifesta nessa diferença dentro da igreja. Como a igreja é construída por pessoas de gerações diferentes. E como Deus quer fazer isso. Domingo passado, o pastor Edu deu uma atenção especial para quando nós olhamos para as gerações que estão chegando. As gerações que estão chegando depois de nós já são muito diferentes, né? Os sociólogos dizem que nunca na história da humanidade as mudanças aconteceram tão rapidamente. Nos últimos 30 anos aconteceu muito mais coisa do que séculos, milênios. E para você acompanhar essa mudança não é fácil não. Uma coisa que é normal hoje, já não é mais. Tem coisas novas surgindo e acontecendo. E o pastor Edu trouxe-nos uma palavra muito abençoadora, que temos que ter esse amor, olhar de amor para essas gerações. Quando as coisas mudam, você, né, que fica desconfortável às vezes por causa da situação diferente que está, não ser tomado por isso, mas ter um coração de abençoar e de ir ao encontro dessas gerações que estão chegando. É muito bom. Hoje eu quero trazer um ponto de vista de outra direção. Vocês já ouviram falar de etarismo? Eu não sabia o que era isso. A minha esposa que me ensinou semana passada. Etarismo, desculpa, acho que ainda pode desligar isso, obrigado. Etarismo é um preconceito que você tem com o que você considera velho, ultrapassado. E esse termo infelizmente surgiu porque já tem se observado que muitos idosos já estão sendo abandonados não só fisicamente, mas culturalmente e nos relacionamentos, né? Existe sim, né, uma ideia de que como o mundo evoluiu muito rápido, aquilo que ficou para trás, aquilo que é antigo não presta mais, não serve mais. Em muitas áreas a gente pode observar que realmente, né, temos científicos, muita coisa mudou. Não se aplicam mais coisas que eram aplicadas antigamente. Mas a gente tem a mesma visão com pessoas, e aí mora o problema. A gente olha para o idoso, para quem está mais velho, a gente já começa a criar um conceito de que a gente sabe mais. De que talvez o conhecimento que mora ali, a vida que está ali já não serve mais para os tempos de hoje. Inclusive tem uma visão que se desenvolve disso, que a gente acha que agora, assim, idoso é só aquelas pessoas que devem ser cuidadas por nós. Não está errado. Todo esse cuidado que a gente tem que ter com as gerações passadas. Mas ao mesmo tempo existe uma visão de que, coitados, né, eles não têm mais o que oferecer. Então vamos ajudar eles, vamos cuidar deles.
que é uma visão deturpada com relação a essas gerações anteriores, o etarismo. Irmãos, quando penso no etarismo, né, nesse preconceito que eu tenho com o que é antigo, me vem uma experiência pessoal em relação ao rio Tietê. O que você imagina quando pensa no rio Tietê? Desde que sou criança, para mim rio Tietê é um lugar morto. Eu odiava passar do lado de carro lá. Aquele cheiro horrível, aquela visão de sujeira, né, passando ali do lado. Rio Tietê não era uma coisa boa para mim. Esse daqui é o Seu Carlos. Seu Carlos é um senhor que trabalhou na empresa onde estou empregado por muitas décadas. Inclusive, ele era a única pessoa que chamava todo mundo de menino e menina. Porque ele podia. Tinha idade para isso. E uma das coisas que eu gostava muito nele, a gente viajou várias vezes juntos a trabalho, e ele me contava as histórias dele. Foi uma história sobre Rio Tietê. Ele falava que quando era criança, um dos programas da família era ir para o Rio Tietê. O pessoal preparava sanduíche, comidinha, equipamento de piquenique, coisa para estender no chão, ia lá às margens do Tietê. Diz que tinha um gramado extenso, né, porque o rio é comprido, se via várias famílias. O pessoal mal chegava e Seu Carlos, os amigos dele entravam naquela água, que naquela época era limpa. Tinha peixe nadando. Imagina no meio da cidade você ter um rio onde as famílias pudessem ir lá, se refrescar no verão, poder juntar os amigos. Gente, diz que aquilo era uma delícia. E eu ficava feliz só de escutar essas histórias, porque ele contava com tanta alegria e saudade, que era uma coisa gostosa que ele faz, que eu guardei essa história. Por isso que quando eu olho para o Rio Tietê hoje, eu olho diferente. Hoje está aquele rio morto, mas eu consigo enxergar além daquele rio morto. Eu começo a imaginar Seu Carlos, criança, seus amigos, ali na margem quando aquele rio era limpo, do que aquele rio já foi. Inclusive me desperta hoje um desejo, até ecológico, de que precisávamos cuidar melhor da natureza, para a gente, quem sabe, um dia, lá no futuro, pudesse recuperar isso. De que a natureza que Deus criou era muito boa, apesar de hoje estar muito diferente. Eu percebi, escutando a história do Seu Carlos, que tem coisas que a gente recebe daqueles que vieram antes da gente. E isso que a gente recebe da gente é história, é experiência de vida, são noções que a gente se perdeu durante o tempo. E é quase como se fosse um bastão que Ele está me entregando na mão para eu continuar levando. Hoje eu queria refletir junto com vocês, irmãos, que nós temos um bastão que Deus quer que a gente receba e continue levando. E vamos olhar isso na palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, convido você a abrir no Salmo 78, versos 1 a 8. Salmo capítulo 78, versos 1 a 8. Enquanto você abre essa passagem, eu quero dar uma breve introdução sobre o texto que a gente vai ver. Porque sempre que a gente abre o livro de Salmos, a gente acha que a gente vai ver um cântico, né? Uma poesia bonita para louvar a Deus. Não é todo salmo que é assim. Eu queria dizer para você que na Bíblia existem aquilo que a gente chama de livros sapienciais, ou seja, livros de sabedoria. E que livros são esses? Por exemplo, a gente tem Provérbios, tem Eclesiastes, tem Jó, Cântico dos Cânticos.
e também parte dos Salmos. O que são esses escritos sapienciais, né, de sabedoria? São escritos onde aparece uma figura de um sábio. Alguém que começa a convidar, olha você que está lendo isso. Né? Olha vocês mais novos, ou vocês, meus filhos. Né? Começa assim o texto, e é um texto onde esse sábio ele quer transmitir suas reflexões e conselhos que vieram de Deus. Esse salmo, quando a gente começar a ler, você vai perceber. Né? Esses versos 1 a 8 é um trecho que os estudiosos entendem. É sim um livro de sabedoria. Hoje nós vamos aprender então da sabedoria que vem da palavra de Deus, irmãos. Os salmos hoje nós não vamos ler apenas como uma manifestação de louvor. Vamos aprender desse texto como Deus querendo ensinar algo valioso para as nossas vidas. Amém? Então vamos começar vendo esse texto. Ele começa assim no verso 1. Ó meu povo, ouça minhas instruções. Abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades dos nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Até aqui no verso 4. Existe então aqui um sábio convidando a todos nós, né, meu povo, para ouvir as instruções dele. Quais são essas instruções, né? Primeiro, que nós abramos nossos ouvidos, prestar atenção para escutar, para o que vai ser dito, porque ele vai falar por meio de parábola. Parábola são histórias, muitas vezes, ficções, né? São ficções, muitas vezes, que você usa como um exemplo, uma ilustração para algo que você quer ensinar e transmitir. Jesus fez muito isso, né? Ele foi um mestre em usar parábolas para ensinar as pessoas. E também, esse sábio diz que não só usa parábolas, às vezes pode usar enigma, que vem do passado, histórias que ele também ouviu lá atrás. Né? Conhecimento que ele recebeu também de alguém que veio antes dele, que os antepassados transmitiram para ele. Primeira recomendação do sábio aqui é que a gente tenha o ouvido aberto para ouvir, que muitas vezes aquilo que foi ensinado antes veio de uma forma diferente, talvez do que você entende hoje, numa linguagem diferente, em forma diferente, mas nem por isso deixa de ser importante para você guardar para você. E o sábio ainda continua dizendo que é importante nós não escondermos isso. Olha que coisa engraçada, né? Às vezes aquilo que veio do passado pode ser escondido. Talvez por você achar que não tem utilidade, por achar que é ultrapassado, né? Então você deixa guardado ali no seu baú da memória. Mas o sábio diz, não faça isso. Não esconderemos essas verdades e não vamos esconder isso dos nossos filhos, daqueles que estão chegando. Ao contrário, o incentivo dele é: contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. O que o salmista está querendo nos ensinar, e em especial ensinar para nós, sobre recebermos um bastão que vem lá de trás? Ele está nos dizendo, primeiro, que existe um bastão para recebermos lá do passado, das gerações anteriores. Você tem noção disso? De que você está numa posição em que você pode receber algo que os que vieram antes de você vão te entregar na mão, na sua vida, e você vai continuar carregando? Isso é claro para você na sua vida? Eu diria que está cada vez menos claro.
Tem um livro chamado O Sofrimento que Cura, do autor Henry Nouwen. Um livro belíssimo, porque o título traz essa ideia também, mas de que todo o sofrimento que você tiver na sua vida vai ajudar alguém que vai vir depois de você. Só que ele diz assim, mas se você achar que sua vida é só o presente, que o que eu estou fazendo hoje já é melhor do que antes, então eu não preciso saber o que aconteceu antes. Que eu achar que assim, hoje o volume de informação que eu tenho é maior do que antes, então o que eu posso aprender com o passado? Se eu entender que o meu momento hoje basta, é suficiente para eu viver, Henry Nouwen diz, estou tornando minha vida tão pequena quanto um átomo. Porque a vida é muito maior do que esse momento que a gente está vivendo hoje. Pensa bem, você é resultado da criação de Deus que aconteceu lá atrás. Quantas coisas aconteceram até chegar até você? Quantas pessoas passaram antes de você? Então Henry Nouwen diz que aquele que se considera autossuficiente na sua história tem uma vida tão pequena quanto o átomo. Ele não sabe o que veio antes, e porque não sabe a direção que a vida estava tomando antes, ele não sabe para onde ir também. A gente diz que sem os jovens não teremos futuro, mas sem aqueles que vieram antes também não temos. Quando eu fui eleito num congresso das mocidades para fazer parte da Confederação das Mocidades, né, como o Danilo está ali, né, graças a Deus que temos irmãos assumindo e continuando essa caminhada, eu fiquei muito orgulhoso de ter sido eleito, né? Nossa, o pessoal tem uma confiança em mim, quero fazer o meu melhor de mim. E a gente teve várias ideias de fazer coisas, né? Então, a gente teve ideia de fazer caravanas, montar caravana de jovens, ir para as igrejas. Já montei uma caravana de música, né? Junto com o Leandro, alguns irmãos. A gente foi lá dar workshop de música, fazer apresentação. A gente também fez ação social lá no Shalom. Levamos um monte de médicos, estudantes de medicina, dentista, para dar atendimento à população no local. E naquela época eu achava que estou arrebentando, né? Assim, cara, que coisa inovadora que a gente está fazendo, né? Nossa, glória a Deus, né? Super feliz, mas também super orgulhoso. Até que a gente, uma dessas oportunidades, eu acho que em concílios, né, da Igreja Rollins, a gente tem a oportunidade de sentar junto com os pastores, né? Almoçar, jantar com eles, e papo vai, papo vem. E naquela época a gente senta e a gente conta tudo orgulhoso, né? Olha, a gente fez lá as caravanas, né? As ações sociais, né? Uma bênção. Aí chegam os pastores, nossa, que legal, isso me lembra a minha juventude. Como assim? Ah, a gente fazia muito disso quando a gente era jovem também. Inclusive tem uma caravana que foi até o Nordeste lá. A gente ia de carro, falei, meu Deus do céu, né? Eu indo aqui para o interior de São Paulo, aqui em Presidente Prudente, achei que já foi para muito longe. Esse pessoal foi mais de 1.000 quilômetros de carro visitar a igreja. Ah, a gente também fez ação social, já participamos de um monte de projeto. E eu começo a ficar sabendo, e ficando com vergonha, que eu estava contando todo orgulhoso o que eu estava fazendo. E eu não fazia noção daquilo que Deus já estava fazendo antes, com pessoas que vieram antes de mim. Eu percebi, nossa, Kengo, você é um tonto mesmo, né? Você achando que fez grande coisa, mas na história que Deus escreve, nós somos um pedaço ali, que tem o antes e tem o futuro. Eu estou encaixado como uma peça, uma engrenagem que Deus está construindo na nossa terra, no nosso mundo. E, irmãos, se nós perdemos essa noção de que a gente faz parte daquilo que veio antes e que vai também acontecer no futuro,
provavelmente nós não vamos conseguir receber esse bastão, pegar esse bastão. Aquele que não sabe o que veio antes, aquele que não enxerga as pessoas que vieram antes de você não está enxergando o bastão para receber. Você está achando que você está construindo o bastão, enquanto tem vários bastões aí passando por você. Bastões que Deus está preparando na sua vida, disponibilizando na sua vida para você pegar e continuar. E a gente muitas vezes corre o perigo de deixar o bastão passar. Deus está ali enviando uma pessoa pronta para te entregar e você não está olhando para o outro lado. Isso, irmãos, eu creio que é algo que Deus nos alerta. Então, receber o bastão de Deus, primeiro, é encontrar o lugar nesse revezamento de Deus. Deus cria na sua história um grande time de revezamento. Você tem que lembrar que você faz parte desse time. Você não está correndo sozinho, não. Porque a corrida começou lá atrás, inclusive, tá? Você está começando agora, é que você está no meio da corrida. E a gente ainda não está no fim também. Ainda tem que passar para frente. Mas precisamos lembrar disso, irmãos. Precisamos lembrar do nosso lugar nesse revezamento, para não perdermos o bastão. E pegando o bastão, a gente poder entregar também. Porque é assim que Deus tem trabalhado na história da sua criação, segundo a palavra. Vamos continuar no texto aqui. No verso 5, o Salmo 78 diz o seguinte: pois ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel. Ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. O que o salmista está dizendo? Que Deus fez uma obra importante no passado, na história de Israel. Deus estabeleceu os preceitos para Jacó, o pai do povo de Israel, e deu sua lei a Israel, o povo que foi sendo criado depois. Deus ensinou, Deus orientou, Deus direcionou, o povo já começando lá atrás. E isso que Deus colocou no povo de Israel, isso que Deus fez na vida de seu povo, é que deve ser transmitido para os que vão vir depois, para os filhos, para as próximas gerações. Em resumo, o salmista está dizendo assim: eu vou dizer agora o que é o bastão que você tem que pegar da geração passada. O bastão que você tem que pegar é essa experiência com Deus, é esse conhecimento de Deus, é a vida espiritual que você desenvolveu com Deus nesse tempo. É isso que você tem que ver o que Deus já fez, pegar e transmitir para a próxima geração. Tem um filme chamado Gênio Indomável, um filme de 97. Excelente filme, né? É um filme que ganhou 2 Oscars, né? Mas o Matt Damon, que faz o papel de Will, e o Robin Williams, que faz o papel de Sean, nesse filme estão muito bem. Recomendo. Mas é a história de um jovem, né? O Will, que é o Matt Damon, né? Um rapaz revoltado com a vida, teve vários problemas no passado, e o único emprego que ele conseguiu arranjar, uma direção que arranjar na vida, é fazer a limpeza, trabalha de faxineiro numa universidade. Só que assim, ele vê um dia a inscrição de uma fórmula matemática ali, ele consegue resolver. E aquilo lá é uma coisa espetacular, tanto que depois passa um dos professores e fala assim: quem é que fez isso? Porque era um desafio que não era para um estudante normal conseguir resolver. Ou seja, esse Will era um gênio.
assim, super dotado nessa área de matemática. Logo o pessoal descobre ele e quer chamar para o time de pesquisa, ele começa a receber atenção, só que quando parece que tudo vai bem, a coisa não anda, porque ele tem insegurança, ele fica revoltado, não consegue trabalhar com a equipe, e é uma pessoa muito difícil de lidar. Então os professores falam assim, cara, a gente precisa de uma ajuda profissional para dar um jeito nesse rapaz aí, porque o cara tem um talento, alguém precisa dar uma endireitada nesse cara. Então chamam o Sean, que é o Robin Williams aqui, né? Que é um psiquiatra, para atender o Will. Ele é amigo do outro professor, fala assim, cara, Sean, você precisa me ajudar aqui. O rapaz é gênio, mas ninguém consegue lidar com ele. E começa a lidar. E realmente, esse Will é um cara difícil. O Sean chega para ele, querendo ajudar, o cara esnoba, fala assim, pô, quem é você, meu? O que é que você tem para me ensinar? E sempre que o Sean quer se aproximar dele, ele se afasta, fica inseguro. Então dá umas patadas feias, né? Fala umas coisas horríveis pro cara. Fala assim, meu Deus do céu, isso daqui não vai dar certo. Até que um dia o Sean muda a tática dele. Ele começa a falar da vida dele. E um dia ele fala pro Will, sabe aquele jogo de beisebol em 70 e tanto, né? Que foi um jogo famosíssimo, porque teve uma virada incrível no final. Porque ele começa a falar desse jogo, porque ele sabia que o Will gostava muito de beisebol também. E o Will fala assim, claro que eu sei, né, aquele jogo lendário. Aí o Sean conta para ele, você acredita que eu tinha o ingresso daquele jogo? Eu falei, meu Deus, né? Que coisa incrível que você tinha esse ingresso. E aí, como é que foi lá pro jogo? Ele fala, eu não sei. Como assim, como você não sabe? Que naquele dia do jogo, eu conheci uma moça e me apaixonei à primeira vista. Eu não fui pro jogo. Ele falou, você é louco, cara, né? Pô, você perdeu a oportunidade da sua vida. Aquele jogo está na história, né? E você perde um negócio desse por causa de uma menina que apareceu na sua vida. Falei, pois é. Mas valeu a pena, porque eu casei com ela. Até ela morrer de câncer recentemente. E eu não me arrependo um segundo por eu ter trocado aquele jogo de conhecer a minha mulher. Aquilo mexe com eu. Muitas coisas acontecem. No final, o Will, ele tem a oportunidade também de uma carreira naquela universidade. Só que a menina que ele conhece e se apaixona, mudou de cidade. O que ele faz? Muda de cidade, deixou a universidade lá. E no final o Sean fala, esse cara me imitou. O que o Sean transmitiu para o Will? Que tem coisas realmente importantes na vida. Que às vezes vale mais do que a carreira. Vale mais do que dinheiro. E o Will entendeu a lição, pegou esse bastão e continuou. Mostrando que na vida tem horas que você escolhe perder alguma coisa, mas se for realmente importante, vale a pena. Será que nós temos noção desses bastões preciosos que aqueles que vieram antes da gente podem entregar na nossa mão? Qual foi a última vez que você escutou um testemunho de fé de alguém mais velho que você? Quando foi a última vez que você soube como um irmão ou irmã mais experiente do que você lidou com situações difíceis em sua vida? Como é que ela orou? Como é que ela superou aquela crise? Quais foram as escolhas que deram certo e não deram certo? Só tem um jeito da gente saber quando uma coisa dá certo ou não. Vocês sabem, né? É experimentar, né? É viver. Seja alguém que já passou por isso antes, faz sentido você cair no mesmo erro ou não?
Se alguém já passou por um caminho e falou assim, olha, por ali não vai, cara, porque eu me dei mal, me machuquei bastante. Você vai? Mas tem muita gente que não pergunta para ninguém e já entra na trilha, né? E às vezes nem volta mais. A gente abre o Google para pesquisar as coisas. Na vida cristã, por que a gente não abre o livro da vida dos irmãos e irmãs? Para saber o que Deus faz, como Ele age nas nossas vidas, como Ele pode agir nas nossas vidas, o que Ele pode fazer. As coisas que a gente poderia repensar já. O Salmo 78 nos ensina que receber bastão de Deus é reconhecer o que Deus está passando na sua mão. Não é à toa que Deus, lá desde o Antigo Testamento, Ele fala assim, olha, os meus preceitos que eu te dou, transmite para o seu filho. Transmite para o seu filho. Aqui no 78 também, Salmo 78 também, transmite para o seu filho. Por quê? Esse bastão é muito importante na nossa vida. Faz toda a diferença para quem quer viver. Para quem quer viver com Deus. E é por isso que nós evangelizamos, não é isso? Mas não só evangelizamos nossos pares, mas o evangelismo vem lá de trás. É uma corrente que Deus começou lá atrás e a gente só está continuando. O que Deus já ensinou? O que Deus já mostrou? Podemos receber e continuar. Eu disse aqui que, numa mensagem passada, uma frase que me marca muito foi de ouvir de professores de teologia dizendo: hoje eu sei que estou enxergando mais longe, porque eu estou sentado sobre os ombros dos gigantes que passaram antes de mim. Eu aprendi com eles primeiro. E meu trabalho agora é tentar acrescentar alguma coisa em cima do que já foi feito antes. É bem melhor do que começar do zero, que agora estou no lugar mais alto. Eu enxergo melhor. Eu posso fazer mais do que foi feito antes. Não é porque eu comecei do zero, é porque eu tenho uma base sobre a qual construir. Que possamos reconhecer o que Deus está passando na nossa mão, porque é isso que nos vai fazer crescer. É isso que vai nos levar para mais longe. Por fim, irmãos, a terceira parte desse texto hoje diz o seguinte no verso 7. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Assim não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. O que o salmista está dizendo aqui? Que agora, você e eu temos uma responsabilidade de que a gente, para cada geração, a gente saber pegar esse bastão e passar para a próxima. E não esquecer do que Deus fez, do que Deus tem feito. Isso tem que ser transmitido. Porque se a gente fizer desse jeito, a gente não vai cometer os erros de alguns que, teimosos, rebeldes e infiéis, se recusaram a confiar em Deus. Cometeram erros confiando em si mesmos. Olha, irmãos, quando eu fui nomeado pastor, né, depois de 4 anos de seminário, depois de vários anos anteriores, né, orando para responder ao chamado do Senhor, e finalmente, naquele culto, escutei meu nome, né, na nomeação, inclusive foi aqui para a Liberdade, né, então, Igreja da Rones da Liberdade, pastor Ken Gossato. Gente, para mim aquilo lá foi uma formatura. Foi mais emocionante do que a formatura do seminário. Falei, nossa, realmente o pessoal me aceitou como pastor, né? E a minha vontade era realmente poder fazer o meu melhor. E principalmente fazer melhorar ainda o que já existe, né? A gente novo sempre pensa que dá para fazer isso.
Bem, a gente vai tentando, né? Mas naquela época eu tive a oportunidade de ir para a igreja de Santo André pregar uma mensagem. Na época era o pastor Mac e a pastora Kátia, os pastores, são meus amigos, falaram, vem um dia aí, vem pregar aqui. Eu fui lá. Naquela igreja já tinha um pastor veterano também, pastor Nampo. Pastor Nampo é uma lenda, né? Aqui na igreja Holiness, né? Inclusive temos familiares aqui. Não é porque vocês estão aí que eu estou falando isso. Mas a gente tem aqueles hall de pastores, primeira, segunda, terceira geração, que assim, nossa, a gente ouve cada história, né, de lutas e batalhas e exemplos como pastor. E pastor Nampo era um desses. Eu chego lá, ele todo simpático, me cumprimenta e vou lá pregar. Eu prego, eu não lembro se naquele dia eu preguei em português e eu fui me traduzindo, mas quando acabou o culto, o pastor Nampo foi um dos primeiros que veio para mim, até apressadamente, falou assim, como se quisesse me cumprimentar. Chegou até mim, apertou a minha mão forte, não acreditei que aquele senhor de 80 anos podia apertar tão forte, né? Doeu até a minha mão. E ele disse assim, por favor, conto com você para continuar a obra. Aquilo me acabou. Eu falei, pastor, não, nem chega aos seus pés, né? Pelo amor de Deus, você está me jogando muita pressão aí. Mas eu senti a vontade, o coração sincero dele, de que ele estava ali para passar bastão. E naquele momento ainda ele disse assim, não vai ser fácil, mas se olhar para Jesus vai dar tudo certo. Eu falei assim, nossa pastor, né? Bacana, muito obrigado por esse conselho. Mas eu não fazia noção do quão aquele último conselho que ele me deu era verdade. Depois que eu comecei a desenvolver a vida pastoral, né? Nossa, quantos erros eu fui cometer. Quantas enrascadas eu fui me meter. E teve tempo que eu começava a perder confiança. Poxa, será que eu sirvo para ser pastor? Será que eu consigo continuar servindo ao Senhor desse jeito? Mas naquele momento, a voz que me veio foi do pastor Nampo. Se eu olhar para Jesus, vai dar tudo certo. E eu comecei a tentar seguir essa palavra. Comecei a pensar menos do que eu penso sobre mim mesmo. Comecei a pensar menos sobre o que os outros acham de mim ou falam de mim. Mas eu pensei, Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu me torne? Como eu posso te agradar? Quando eu comecei a fazer essa oração, as coisas começaram a endireitar naturalmente. Falei, aquele veterano realmente sabia das coisas, hein, meu? Não é que estava certo. Se eu orasse ali, focando em Jesus, vai dar certo mesmo. E tem sido uma constante. Sempre que eu entro em crise ministerial, eu faço essa oração. Porque tem funcionado. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para Hiroshima, no Japão. E nessas 2 vezes eu fiz questão de passar por um parque, um memorial, que o pessoal chama de Memorial da Paz. Por que Memorial da Paz? Porque foi ali que caiu a bomba atômica, ali em Nagasaki, durante a Segunda Guerra Mundial. E a bomba atômica devastou aquela terra, matou milhares de pessoas e decretou, inclusive, o fim da guerra para o Japão. E o Japão, depois, na sua Constituição, incluiu que não se envolveria em guerras. E o povo japonês, naquela época, no final dos anos 40, prometeram para si mesmo, a gente não pode mais repetir isso. Quando você vai para o memorial, tem aquele museu que é fortíssimo. Não é fácil de você ver aquilo lá. Fotos de gente queimada, foto de cidade, famílias devastadas, objetos que mostram o quão
A temperatura era altíssima e não tinha como as pessoas sobreviverem àquilo. As condições difíceis que seguiram depois. Você sai assim falando, Senhor, misericórdia. Como é que a gente pode fazer isso um com o outro? Mas quando você sai do museu, você dá de cara com um memorial no espaço super aberto. Você vai em direção a esse memorial, tem uma pedra e tem uma coisa escrita em japonês. Nessa pedra está escrito assim, traduzindo: durmam em paz. Não vamos repetir mais o erro. Aquele memorial é um bastão que todos aqueles que sofreram com a tragédia de Hiroshima quer passar para todo mundo que passa por lá. Não façam mais isso. Não façam mais isso acontecer. Na nossa história com Deus, tem muita coisa que Deus quer que a gente passe para que não se aconteça mais. Para que a gente não repita os erros. Para que a gente não tenha mais sofrimentos desnecessários. Mas pelo contrário, a gente tenha vida e tenha vida nele. Para que as pessoas realmente consigam encontrar salvação no Senhor Jesus. E assim encontrar verdadeira salvação. Para que em vez de morte, tenham vida. O Salmo 78 nos diz que tem um bastão que Deus quer passar, e não é só para beneficiar a sua vida. É uma missão para você passar adiante, pegar, receber e passar adiante, para que outros sejam abençoados, outros sejam salvos. Não é só para melhorar a nossa vida, é para cumprir a missão de Deus. A missão de Deus que é trazer a sua salvação e a sua restauração nessa criação. Então, irmãos, hoje, quero dizer, em último lugar, que receber o bastão de Deus é continuar essa manifestação de Deus em nós. Deus tem se manifestado para salvar a humanidade. Eu e você devemos continuar tendo essa experiência de Deus se manifestando em nossa vida, para que outros também possam olhar e querer ter a mesma experiência da manifestação de Deus em suas vidas. Essa manifestação da salvação deve continuar. Então, irmãos, que possamos receber esse bastão que Deus está dando nas nossas mãos, né? Para fazer isso, em primeiro lugar, não esqueça que você está nesse revezamento que Deus criou lá do início. Você faz parte do time. Não pense que isso aqui é uma prova individual. Deus está conectando pessoas e gerações. E você é parte disso. Se você esquecer disso, o bastão vai cair em você. Não deixe isso acontecer. Segundo, é reconhecer que que bastão é esse que Deus está passando? Escute mais do que veio antes. Conviva mais com aqueles que vieram antes. Olhem por exemplo, para os idosos, não como aqueles que simplesmente são vítimas da vida. Não são vítimas. E aqui eu quero mandar uma mensagem especial. Vamos ter o Keirokai, né? Daqui a pouco, mas vocês que são experientes, vocês também não assumam esse papel de fragilizados, de que não tem mais o que contribuir. Pelo contrário, Salmo 78 é claro, vocês têm essa responsabilidade de passar bastão. Ainda tem gente que tem que ouvir de vocês. Ainda tem gente que tem que aprender de vocês, experimentar através de vocês. Mas ali tem um bastão que Deus quer passar. Experiência com Deus, testemunhos, conhecimento de Deus. Tem vários bastões que Deus está deixando nas nossas vidas. E por último, nós
pegarmos e passarmos o bastão não é só algo para nos beneficiar, é uma missão nossa. Essa manifestação de Deus, né, dos bastões espirituais que vão sendo passados, tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Receba esses bastões, vai buscar esses bastões que Deus está oferecendo para você. E pratique isso, manifeste essa graça de Deus na sua vida também. O mesmo Deus que abençoou e fez grandes coisas na vida daqueles que vieram na gente, né, veio antes da gente, é o mesmo Deus hoje, amém, irmãos? O Deus que fez grandes coisas antes pode fazer grandes coisas na nossa vida hoje também, amém, irmãos? Então vamos experimentar isso, vamos manifestar isso. Para quê? Para que aqueles que vão vir depois vão olhar e falar assim, tem um Deus ali. Olha como que é a vida com Jesus. E eles então, vendo isso, vão ter condição de pegar o bastão também e continuar essa experiência com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por cada um daqueles que passaram antes de nós. Aqueles que tiveram revelação vindo do Senhor, aqueles que experimentaram poderosamente o teu poder e o teu amor. Aqueles que viram grandes coisas sendo feitas pelo Senhor. E obrigado por essas vidas, Senhor Deus, que não quiseram reter essa experiência em si mesmos, mas se dispuseram a obedecer o Senhor e transmitir isso para os que vieram depois. Senhor Deus, nós somos hoje herdeiros daquele povo de Israel do Antigo Testamento. Senhor Deus, hoje nós somos sim herdeiros daqueles discípulos que começaram a igreja no Novo Testamento. Senhor Deus, nós somos sim herdeiros de todos aqueles irmãos e irmãs que viveram a Idade Média, passaram por várias crises, mas ainda assim permaneceram fiéis ao Senhor. Senhor Deus, nós somos herdeiros dos nossos ICs. Glória a Deus por isso. Por aqueles que receberam o Senhor e ainda vieram aqui no Brasil transmitir o bastão da fé. Senhor Deus, somos herdeiros de nossos pais. Glória a Deus por isso. Por tudo aquilo que nós aprendemos através deles. Senhor Deus, nós somos herdeiros de todos os professores de escola dominical, discipuladores, pastores, irmãos mais experientes na fé, todos aqueles que passaram por nossas vidas e que formam a nossa fé como é hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor construiu toda a base da nossa vida espiritual ao longo de todos esses anos, ao longo de todas essas vidas. Hoje, Senhor Deus, nós queremos restaurar essa consciência, essa visão do grande revezamento que o Senhor está construindo em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cumprirmos nosso papel no meio disso. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enxergarmos claramente os bastões que estão sendo oferecidos para nós, os bastões que o Senhor está disponibilizando nas nossas vidas espirituais. Senhor Deus, ajuda-nos a enxergar esses bastões. Ajuda-nos a pegar, a receber esses bastões. Senhor Deus, conduzir na nossa vida, para que nós possamos crescer com isso. E, Senhor Deus, também ajuda-nos até a consciência de que o Senhor está construindo uma longa história ainda, e que esse bastão ainda tem que ser passado de nós para os próximos. De que ninguém constrói sozinho. Ninguém vive sozinho. E nunca tem sido assim. O Senhor, lá de trás, tem feito as pessoas darem mãos uns aos outros. O bastão passar de mão em mão e chegar até nós. E com a tua graça nós continuaremos a fazer isso chegar em mais e mais pessoas. Senhor Deus, que hoje sejamos
especialmente gratos aos nossos irmãos mais experientes na nossa comunidade. Que hoje, em especial, possamos recobrar a importância deles nas nossas vidas. E que possamos continuar, Senhor Deus, essa convivência com a igreja. E que na nossa convivência o Senhor nos permita crescer ainda mais, amadurecer ainda mais, a repetir menos os erros do passado e começar a crescer, não só em quantidade, mas também em qualidade, Senhor Deus. Nós te agradecemos por essa igreja que tem tantas gerações diferentes presentes. Que, Senhor Deus, possamos manifestar a bênção de ter tantas gerações. E que o Senhor nos ajude a isso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.